Sejam então bem-vindos às Manhãs com Alma, na companhia de Susana Osório. Vamos estar aqui então até às 10 da manhã, como habitualmente, com um tema que vamos falar aqui nesta primeira parte e depois vamos ter também o astral da semana e as perguntas dos nossos ouvintes que durante a semana vão enviando para o número de telefone que eu vou já dizer daqui a pouquinho para falar aqui com a Susana e para colocar questão. Sempre que quiser colocar uma questão já sabe, primeiro e último nome, data de nascimento completa, dia, mês, ano e a pergunta o mais direta possível, que foi o que aconteceu esta semana. Portanto, os nossos ouvintes então tiveram essa consciência e esta semana não ficou ninguém de fora porque vamos conseguir responder às perguntas que foram chegando durante a semana. Susana, olá. Olá, bom dia Marta, bom dia aos nossos ouvintes, olá a todos. É verdade, esta semana os nossos ouvintes ouviram-nos na semana passada e enviaram ao longo da semana as mensagens de forma correta, portanto, primeiro e último nome. Quem não quer ser chamado pelo nome, pôs alcunha ou o apelido que quer que a gente se foque aqui e a data de nascimento e a pergunta direta e objetiva. Alguns deles até tenho que dar os parabéns, que foram bastante específicos, que acabaram por aprofundar bastante, portanto, de certa forma acabaram por dar aquela informação ali de forma bastante presente. Isso é bom porque assim ajuda-me a dar-lhes a orientação de que eles procuram nestes dilemas, nestas questões que eles colocam aqui, porque no fundo estou aqui é para orientar e para ajudar nesse sentido. Portanto, sem sombra de dúvidas que desta semana os nossos ouvintes estão de parabéns, é continuar assim ao longo da semana. Podem, entretanto, as mensagens que começarem a enviar hoje, ou que irão enviar hoje, serão depois respondidas na próxima semana, no próximo programa. Portanto, estas são as respostas que eu vou dar hoje, os dilemas que eu vou responder, são referentes às mensagens que foram caindo no sábado até ontem, até sexta-feira, e de hoje, deste sábado, até à próxima sexta-feira, serão respondidos depois no programa seguinte. Sim, senhores. Então hoje temos aqui um tema muito bonito. É verdade. Depois assim de um tema mais pesado que foi o da semana passada, que é a parte pesado, mas esclarecedor. Eu acho que sim, até porque eu tive tivemos aqui feedbacks de quem nos estava a ouvir e também a título particular nas redes sociais de muitos ouvintes que também seguem o meu trabalho nas redes sociais, depois acabaram por dar um feedback que foi bastante esclarecedor, que veio ajudá-los a entender bastante mais esse aspecto por parte das magias, porque é uma coisa que toda a gente fala, toda a gente tem medo e toda a gente num momento ou noutro da vida sente ou acha que já foi vítima desse tipo de vibração. Faz parte da nossa vivência. Então o puxar o assunto para a mesa e o tentar esclarecê-lo da melhor forma, sem sombra de dúvidas que é o melhor para os nossos ouvintes, como eu disse na semana passada, saberem filtrar e pensar pela cabeça deles, sentir. E falar em sentir, eu hoje quero mostrar aos nossos ouvintes que eles sintam a energia de maneira diferente e vamos falar sobre anjos, arcanjos e seres de luz. É um tema muito mais leve, é um tema muito mais suave. Antes de nós iniciarmos com o tema, eu peço já aos nossos ouvintes, se quiserem, caneta e bloquinho na mão. Escreveste isso na tua página? Sim, quando eu publiquei o tema, fiz referência a isso. A única coisa aqui que eu peço aos nossos ouvintes que eles estão a falhar é deem dicas para temas aqui, para puxar assuntos aqui para a mesa. Quando mandarem as mensagens, não se esqueçam de façam o vosso dilema e, olha, gostaria que abordassem este tema assim, assim. E será tido em consideração e assim também me ajuda, porque os temas são tantos, que é aquilo que eu comentei contigo estes dias. Os temas são tantos que eu, por vezes, acabo por ficar na dúvida de qual tema que é de pegar. Tenho tantos temas que eu quero começar a aprofundar que, na hora de escolher o tema, acabo por qual é que eu pego. Exatamente, ficas na dúvida, porque são tantos temas interessantes. São bastante e este, por acaso, que escolheste hoje... acho que vai ser um tema que as pessoas vão querer muito ouvir, porque faz todo sentido. Acho que toda a gente sente que tem que ser um anjo da guarda, não é? Eu, pelo menos, tenho o meu. Sim. Sinto que tenho o meu bastante presente. Portanto, é sempre aquela curiosidade de saber um bocadinho mais sobre isto, não é? E, no fundo, o que é que são, ou quem são os anjos da guarda? Crenças à parte, nós chamamos anjos da guarda, mas o anjo da guarda nada mais é do que uma energia que existe no plano espiritual, uma energia extremamente elevada,
com uma vibração muito alta comparada com a nossa e que tem como função ajudar-nos, amparar-nos, proteger-nos, no fundo cuidar de nós. Nós, pela crença que nós temos, eu sou católica, não é? Portanto, nós, pela Igreja Católica, chamamos de anjos da guarda, os hindus vão chamar devas, outra crença religiosa irá aplicar um outro nome qualquer, o nome não importa, importa é a vibração que irradiam, é a mesma. Seres Susana, tu seres Marta, somos diferentes, mas podemos estar a trabalhar para o mesmo propósito comum. Neste caso, estamos a trabalhar as duas para a criação deste programa, não é? Com dois nomes diferentes, mas estamos para o mesmo propósito divino, vamos dizer desta forma. Exatamente. E os anjos funcionam igual, independentemente do nome que dão. Pronto, segundo a minha energia, né, segundo a minha crença, os anjos, que é o nome que eu vou aqui aplicar, nada mais são do que mensageiros de Deus. Eles foram criados por Deus para estarem ao nosso lado, para nos ajudarem, para nos proteger, para nos dar força, para nos dar apoio, para nos orientar dentro daquilo que é este nosso percurso a nível terreno que a nossa alma está a fazer. E como tu estavas a dizer, sim, todos nós, crentes ou não, todos nós temos anjos da guarda na nossa vida. E os anjos da guarda vão das mais diversas formas ou fontes. Temos o anjo da guarda pessoal, e o anjo da guarda pessoal é aquele que é o teu anjo, é só teu. E nós, desde o momento em que nós nascemos até o momento em que nós partimos desta encarnação, podemos ter de 1 a 2 anjos que são nossos, presentes 365 dias por ano, todos os dias, todos os anos da nossa vida. E esses são únicos. Depois temos o anjo da guarda, que é regente do mês em que nós nascemos, temos o anjo da guarda, que é regente do ano que nós nascemos, e depois existem vários anjos da guarda que vão vindo até nós de acordo com as nossas necessidades. Vai desde o anjo da guarda do estacionamento, sabias que existem? Desde o anjo da guarda, já explico, temos anjos da guarda de estacionamento, temos anjos da guarda da beleza, temos anjos da guarda para a decoração de uma casa, para as mudanças, temos anjos da guarda que nos ajudam em todas. Também temos os anjos da guarda para a comunicação, e para a comunicação mais direcionada para a rádio, mais direcionada para a televisão, mais direcionada para a escrita, por exemplo, para a parte do jornalismo, dos jornais. Portanto, temos anjos da guarda que nos acompanham e que nos ajudam das mais diversas áreas e nas mais diversas formas. A nós, a única coisa que nos é pedido ou que nos compete é pedir ajuda e estar receptivos a ela. Exatamente. Pedir e agradecer, não é? Pedir e agradecer. Nós só temos... Primeiro agradecemos, depois pedimos. Exatamente. Obrigada por estares aqui. Precisava que me desses uma orientação. Basta estarmos receptivos à presença deles e saber que eles estão aqui ao nosso lado. Há pessoas, nós já falámos aqui sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade em programas anteriores, e há pessoas que vão ter aqui uma maior capacidade de sentir a presença deles na vida deles. E eles acabam por se mostrar ou manifestar na nossa vida das mais diversas formas, algumas através de sensações que nós vamos tendo no nosso corpo, outras até mesmo a nível de materialização de determinados objetos. Vamos falar isso mais daqui um bocadinho. Acho que para alguns ouvintes e para ti, acho que vais ficar de certa forma um pouco surpresa da forma como muitas vezes os anjos se manifestam. Mas é muito importante os nossos ouvintes de saberem que eles, independentemente da crença e independentemente até de estarem revoltados com Deus, porque acredito que há muitas pessoas, pelas mais diversas razões, acabam por chegar a um ponto de descrença, de porquê que Deus me falhou, porquê que Deus me fez passar por estas adversidades, porque se existe Deus, porquê que eu estou a passar por aquilo que estou a passar. Há muitas pessoas que pensam dessa forma, não é? E acabam por estar num processo um pouco de falta de fé, de descrença a nível espiritual. Mesmo nessas fases que a pessoa possa estar a passar, o anjo da guarda está lá. Os anjos da guarda estão lá. Claro está que se eu estou numa fase de descrença, eu tenho presente o meu anjo da guarda, os meus mentores, os meus guardiões, que vão-me amparando, vão-me protegendo, mantendo uma certa distância, porque eu não estou a permitir a aproximação deles. E eles atuarão na minha vida dentro daquilo que for um risco superior.
em que não seja a hora de eu passar por esse risco. Fora isso, eles não vão atuar, porque eles não vão resolver nada, porque eu não estou a permitir resolver. Agora, se eu estou conectada, alinhada, se eu tento manter-me próxima desta energia, desta vibração, elevando a minha vibração, tendo bons pensamentos, mantendo-me positiva, tendo fé, acreditando na existência destes seres de luz, quando eu peço, quando eu converso, quando eu peço uma orientação, uma guiança sobre qualquer situação, eles vão se manifestar. E eu posso ter a certeza que, percebendo ou não percebendo, sendo instantâneo ou mais tarde, aquilo que eu pedi, aquilo que de certa forma pedi como orientação, eles vão mandar uma resposta para mim. E eles fazem isso constantemente. Eu vejo muito as pessoas que me seguem nas redes sociais, muitas vezes perguntam-me: olha, mas tenho visto isto assim com muita frequência, tenho sonhado com isto desta forma. E muitas vezes são aqui sinónimos da presença dos anjos na nossa vida. Tens consciência de como é que eles possam manifestar ou materializar? Tenho. Ora, diz então. Algumas. Sabes que às vezes... vamos imaginar, tens alguma coisa para fazer, mas estás assim reticente se deves fazer ou se não deves fazer ou não. E depois acontece ali alguma coisa que te mostra a saída e tu depois ficas assim a pensar: isto foi aqui uma coisa... Foi uma mão divina não qualquer. É que aconteceu e que eu realmente não devia ter, não era para ir ali, não estar ali naquele momento. Eu confesso que nesse aspecto eu tenho muito apego ao anjo da guarda, por acaso tenho, desde pequenina. Conexão. Sim, exatamente. Apego é uma palavra pesada, porque apego tu agarras-te e depois custa-te libertar. Pronto, então vá. Então tu tens uma maior conexão com o teu anjo da guarda e acreditas e confias que ele está ali. Sim, e que me ouve. Sabes, eu tenho essa consciência, porque até desde pequenina a gente aprendia aquela oração: anjo da guarda, minha companhia, não é? Guarda a minha alma de noite e de dia. E eu sempre disse isso, sempre, e ainda digo nas minhas orações, também digo sempre isso, faço sempre questão de dizer. E depois dei-me ao trabalho de tentar saber qual era o meu anjo da guarda, pelo dia, pela aquela coisa. Pronto, chegaste aí num ponto. Sim. O teu anjo da guarda, não te percas depois no teu alinhamento, depois chegarmos à forma como eles se manifestam. Mas essa questão que tu estás a falar, muitos dos nossos ouvintes também colocam essa situação. Quando nós vamos procurar, seja na internet, num livro, qual é o nosso anjo da guarda de acordo com o nosso dia de nascimento? Não é o nosso anjo da guarda. Ele é o anjo que rege o dia a hora que nós nascemos. Não é o nosso. Não é o anjo da guarda que é teu. Exclusivo. Sim. Porque tu tens o teu anjo da guarda exclusivo, que é só teu. Que tu podes passar uma vida toda sem saberes como é que ele se chama ou quem ele é. Pura e simplesmente é o teu anjo da guarda. Podes sim, dentro da conexão que te for permitida, dentro da tua consciência, ou até mesmo da tua preparação a nível espiritual, e ele em algum dia se apresentar a ti numa meditação, num sonho, dar-te o nome dele de alguma forma, mas nunca não é raro, é mais difícil isso acontecer. Sim. E o mais comum acontecer é a gente viver uma vida toda e falar o meu anjo da guarda. Se ele se chama A, B ou C, fica-se aqui por vezes na ignorância, porque acaba por não se chegar a essa informação. Mas sim, esses anjos que tu te falas são os 72 anjos cabalísticos, ao qual regem o dia que nós nascemos, a hora, e depois nós temos o arcanjo que rege o mês e por aí adiante. Mas rege-te a ti como rege todas aquelas pessoas que nasceram naquele dia. Então não é teu, mas tu podes recorrer a ele. Sim. E fazer orações, claro que sim. Que era isso que eu te dizia. Dei-me esse trabalho, não é? Pronto, agora já estou a saber que não é só o meu. Não, o do dia não é só o teu, é de todas as pessoas que nasceram no teu dia. Mas gosto de saber, porque a gente gosta sempre de imaginar, não é? Que vá ali visualizar o anjinho com as asinhas, não é? Não é nada disso, mas... Outro aspecto interessante. Não é? Mas teres alguém a quem tu possas recorrer, e eu sempre tive esta forma de estar. Às vezes as pessoas não compreendem quando dizem: fala-se é católica não praticante, isso não é nada. Pronto, cada um sabe de si, como é óbvio. O Papa Francisco diz
que não, para nós sermos católicos não precisamos de ir à missa todos os domingos. Porque Jesus disse que Jesus não precisa de uma igreja para estar contigo, não é? Nós não precisamos de ir a um sítio para estar com Ele. Ele está connosco em qualquer lado. Contra o templo e contra a forma como o templo era direcionado. Exatamente, até porque íamos estar agora aqui com conversas de amanhã, conversas até amanhã sobre essas questões, portanto eu tenho aqui algumas questões de que não concordo na igreja, mas isso é a minha opinião, vale o que vale, mas é minha e tenho o direito de a ter, como é óbvio, sim. E respeito em todas as religiões, e respeito, portanto, pedirem-me para entrar numa igreja quando dizem que igreja bonita, porque fez a obra, está tudo aqui dourado e mármores e não sei o quê, isso para mim custa-me horrores, saber que se gastou milhões num edifício que é a minha opinião. De qualquer das formas, eu sempre tive esta forma de estar que e não é sempre nos momentos de aflição, mas às vezes acontece mais quando estamos num momento e que queremos uma orientação, e às vezes nem é orientação, às vezes é só o desabafar, sabes? E não ter que desabafar com alguém nosso, eu desabafo com ele e converso. Isso, olha, fiz assim, o que é que achas? Fiz assado, não devia ter feito, eu sei, mas foi assim, desculpa por isto, desculpa por aquilo. E estou a ter aquela conversa minha e com ele. Isso é conexão. Essa é a tal conexão. E tenho e sinto bem. E no final agradeço. Disse obrigada por me ouvires. E pronto, e o que vier, se me puderes orientar, orientas-me. E acho que as coisas correm. E acho que toda a gente, e eu pelo menos já passei por tanto na vida por tantas questões. E a gente às vezes é como tu dizes, não é? Nesses momentos a gente tem que sair do nosso plano e passar a outro. Convém para procurar, não é? De alguma forma se conseguir levar, porque é levando-se que se consegue buscar uma solução. E pelo menos estar muito mais aberta para que essa solução nos seja mostrada através dos nossos anjos da guarda. E depois aconteciam coisas que tu ficavas assustada. Porque tu tinhas pedido aquilo. Percebes? E quando a coisa acontece, tu dizes, mas isto aconteceu porque isso é uma coisa que os nossos ouvintes devem ter em atenção, muito cuidado com aquilo que pedem. Exatamente. Ou com aquilo que verbalizam. Não só quando estão a falar com o anjo da guarda, mas quando pura e simplesmente dizem deves partir uma perna, por exemplo. Sabes que sabes para o bem ou para o mal? Exatamente, sabes que nós e é conversas que nós temos, e tivemos esta conversa no final do ano passado, que é um ano kármico, e as pessoas continuam a não ter noção disso, de que tudo aquilo que nós fazemos vem ter connosco novamente. Portanto, se nós formos más pessoas, maus colegas de trabalho, maus amigos, isso depois vem até nós, e foi como tu disseste a semana passada, às vezes não é a nós que o mal vem, às vezes vem pessoas que são exatamente próximas de nós, e às vezes ainda custa mais. Sim. Não é? Porque se o castigo vier sobre nós, fui eu que fiz, sou eu que estou a ser castigado. O problema é que às vezes não é assim. Depois vem para a carteira, a gente questiona-se. A minha vida está a dar para trás, tudo me corre mal, porque me aconteceu isto, eu gastei dinheiro aqui, gastei dinheiro ali, depois está doente. As pessoas pensam assim, porque foste tu, ou foi vizinho, ou foi esta, ou foi aquela. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei o quê. Não, se calhar fomos nós que não temos sido boas pessoas. Se calhar somos conflituosos, será? Não é? Isso é muito importante. E eu, às vezes, atenção, que também não somos santos, eu não sou. E tenho os meus defeitos, e confesso a gente às vezes no momento de dizer, fogo, tu havias de... mas depois mordes a língua e dizes, pronto, ok. Muita luz, eu costumo dizer, muita luz e amor para quem desejou mal. Não é? Mas naquela hora confesso tu naquela hora ficas, não é? Aquele confronto, não é? Quando batem de frente, como eu costumo dizer, sabes? Mas aí que faz a diferença de tu estás verdadeiramente alinhada e conectada com o teu anjo da guarda ou não. Porque se tu continuas a remoer essa frustração, essa raiva, esse sentimento negativo por causa dessa pessoa, dessa situação, tu até podes dizer que falas muito com o teu anjo e que o teu anjo que te ouve. Mas se tu estás sempre com maus pensamentos, não vais ter... Não estás conectada. Não estás. Não, pronto, estás com uma ideia errada da conexão com o teu anjo da guarda. Exatamente. Tu há um bocado falaste que, né, uma pessoa cria a ideia de que o anjo da guarda, asinhas e não sei o quê, não sei o que mais. Os anjos, os seres de luz, anjos, arcanos, existe muita coisa do outro lado, de bom, de bonito, assim como também há de mau. De mau, sim. Não é? Eu sei que para muitas pessoas falar de anjos já é confuso, para muitos dos nossos ouvintes. Falar-lhes, por exemplo, que existem unicórnios, que existem dragões, que existem fadas, que existem gnomos, que existe tudo aquilo que
para muitos dos nossos ouvintes isso é macaquinhos para a canalha ver na televisão. Que lá isso agora vai existir, isso ligas aí o Panda e vês os macaquinhos lá na televisão. Pois, meus amigos, posso-vos dizer, e para quem é amante e tem crianças, não é? Que é amante, por exemplo, dos filmes da Disney, passando publicidade, mas que acaba por... o filme da Sininho, por exemplo, é um exemplo, retrata muito essa energia das fadas. Sim. E embora seja um filme... Davi é tão bonito. E embora seja um filme para crianças, tem uma componente espiritual realista ali muito, muito, muito grande. Eu dou-vos um outro exemplo de uma série que dá também no canal Panda, que se chama Os Mundos de Mia, em que retrata do mundo dos unicórnios e que espiritualmente tem muita veracidade naquele aspecto que ali é tratado. Estamos a falar de desenhos animados que as crianças, eu tenho uma menina de 4 anos, perde de saber. Mas eu sou sincera, eu à noite, depois de ver o meu Jesus... É tão calmante, não é? Vou ver os Mundos de Mia. Eu digo ao meu marido, puxa aí atrás, vamos ver os Mundos de Mia. Meu Deus, eu às vezes, e também gosto, confesso que gosto, às vezes quando a gente precisa mesmo de desligar, sabes, de tudo isto... E eu sou uma amante de televisão e consumo televisão desde pequena, que tenho pronto. Está-te nas veias? Sempre. É? Eu cheguei a ser proibida por um pediatra de ver televisão durante um mês. Foi a maior tortura da minha vida, porque eu já confundi a realidade com a televisão. Exatamente, então fui proibida. E foi das piores coisas que me podiam ter feito na vida, que eu recordo-me que quando me mandavam para o quarto e eu parecia que estávamos aqueles drogados que precisam da droga. Eu tentava espreitar pelas fechaduras e quando eles viam que eu estava a espreitar pela fechadura, metiam cortinas. A minha avó, que Deus a tenha, metiam cortinas para eu não poder ver. Proibida. Porque eu não podia ver. Eu tinha que desintoxicar a minha cabeça de tudo aquilo que eu via. Porque infelizmente também há muita coisa tóxica. Eu era viciada e pronto, isso teve que ser. Portanto, mas eu agora às vezes dou por mim quando quero assim relaxar. O que me relaxa não são estes desenhos animados agora modernos, que eu confesso que não acho piada nenhuma, e de lutas e guerras e não mais, que não acho piada. Mas alguns são bonitos. Mas me aconselho-te a ver. Não conheço, por acaso agora que falas nisso vou pesquisar. Pá, mas adoro um Tom and Jerry, adoro os filmes da Disney. Os filmes da Disney têm lições muito quando muito levam grandes. para um mundo maravilhoso, acho giríssimo. Há pouco tempo alguém, numa conversa num jantar de amigos, alguém me disse assim, olha, há um filme muito bonito que é o... agora me esqueci, que era de um menino que morreu, que era sobre os mexicanos do Dia de los Muertos, não é? Que quando Coco. E eu fiquei com muita curiosidade, enquanto não vi o filme, não sosseguei. Depois vi o filme e posso dizer que adorei a mensagem que é passada naquele filme. E toda a gente devia ver aquele filme. Eu não conheço, ainda não vi esse filme, mas grande parte dos filmes que têm e que estão direcionados para as crianças, e como eu te digo, eu tenho duas filhas, né? Uma já com 14, mas tenho uma com 4. Das três, nós as três, não sei qual das três somos as mais pequenas, porque todos gostamos dos desenhos animados. E a verdade é que muitas vezes nós vemos os filmes 1, 2, 3, 4 vezes e está sempre lá uma lição. Mesmo, eu lembro-me quando a minha mais velha era mais pequena, víamos muitos os filmes da Barbie, porque ela era muito amante da Barbie. E sempre, eu podia ver aqueles filmes 30 mil vezes, e nas 30 mil vezes que via, eu ia sempre buscar uma lição, reforçava uma lição, ou ia buscar sempre qualquer coisa que eu não tinha entendido antes e que estava a entender ali naquele momento. Mas as pessoas desvalorizam, principalmente estas que estão focadas, por exemplo, o da Sininho. Estamos a falar do mundo místico. No Natal, para quem seguiu a televisão, deu um filme que se chama A Lenda do Dragão. Sim. Em que é um menino que se perde na floresta, que fica a ser um dragão, toma conta dele, e o dragão chama-se Elliot. Eu lembro-me da primeira vez que eu vi esse vídeo, antes dele estrear na televisão. A minha filha de 4 anos, ela vidrou no Elliot. Temos um dragão de queimador de incenso, que ela diz que aquele é o Elliot dela. Mas e é aí que nós pais, nós adultos, temos que aprender muito com as crianças. Eles sabem que aquela energia é verdadeira, existe, manifesta-se num outro patamar, nós não os vemos,
mas manifesta-se. Hoje em dia os unicórnios viraram moda e as pessoas nem sabem porque acham bonito, é um cavalinho com um corninho e não sei o quê, não é? Mas nem sabem, nem percebem que vibração é essa. Os unicórnios trabalham a magia e a cura e são seres espirituais com um poder. Aliás, tu no filme do Harry Potter fala precisamente no poder do unicórnio para a cura. Mas os unicórnios falam para a regeneração. O dragão é uma força. Oi, Susana, nós vamos ter aqui um assunto até amanhã. Nós já estamos a. Vamos ter que. trocar as voltas. Vamos ter que parar agora. Mas sabes que os seres místicos, os dragões e os unicórnios, estão diretamente relacionados com os anjos. E as pessoas, nós na nossa sociedade não temos isso em mente, mas eles estão diretamente relacionados. Acaba por ser, por vezes, difícil tocar num assunto que não toque no outro, porque eles misturam-se, vamos dizer assim. Enquanto que os elementais, que as fadas, os gnomos, os unicórnios, são seres que acabam por estar até muitas vezes mais presente de nós. Um dia, quem sabe, eu conto-vos uma história que eu tive com os gnomos em casa, muito interessante. Eles acabam por estar muito perto de nós, até mais perto que muitas vezes os anjos. E os nossos ouvintes falam muito de o meu anjo é o arcanjo Miguel, o meu anjo é o arcanjo Rafael. É porque, primeiro, porque provavelmente é aquele anjo que a pessoa mais conhece ou porque mais ouviu falar, que não conhecem os outros todos que existem, né? Os arcanjos. E depois também é aqueles com o qual ela possa se identificar, mas muitas vezes nem sabem muito bem o que é que o arcanjo Miguel trabalha. Qual é a vibração que trabalha? Qual é a vibração que o arcanjo Miguel irradia para a nossa vida? Mas aquela coisa do meu anjo é o arcanjo Miguel. Ontem, na sexta-feira, fiz um direto. Quem que for ao meu Facebook quiser ver, estava lá com mensagens dos anjos, eu também a dar pequenas orientações, e eu até frisei isso no direto. Conforme eu ia fazendo o direto, eu até sei, mas a resposta foi, o que eu frisei foi, não sei por carga d'água que as luzes estavam a alterar. Ou seja, eu estava em vídeo, no direto, e as luzes alteravam entre a luz normal, em que eu estava, com um cor-de-rosa, um verde, um azul, um cor-de-rosa, um verde, um amarelo, e as cores iam alterando. E eu estava-me a ver no vídeo, né, que estava a gravar, a fazer o direto, e vi aquelas cores ali a passar. Eu sei porque é que aquelas cores estavam ali a passar, e eu entendo-os, mas tenho a certeza que a maior parte das pessoas que viram acharam depois piada porque eu comentei isso, se elas próprias também estavam a ter noção dessas luzes ali a passar, porque aquilo não é criado, não estava ali nenhum foco, efeito, nada, aquilo que nós estamos aqui, podíamos estar aqui a gravar agora a nossa conversa e com uma luz branca, de repente veio-te assim uma nuance mais para amarelo ou mais para rosa, portanto, olha, se depois quiseres vai lá e vês e tira as tuas relações. Eu entendo, e entendo eu entendo o significado e sei que essas nuances de cor têm a ver com a presença dos anjos com os quais eu estava a trabalhar naquele momento, até porque aquele direto foi focado única e exclusivamente na mensagem dos anjos. Para as mensagens dos anjos. Só orientações através de mensagens. Não estive a responder. Deixaste-me aqui curiosa. Olha, vamos só fazer uma pausa porque já ultrapassamos aqui o tempo da primeira parte. Voltamos já a seguir com esta conversa, com mais um bocadinho desta conversa, porque hoje o nosso programa vai ter pano para mangas. Sente que está desorientado? Perdido? Sem respostas? Susana Osório, Centro Holístico, pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarot, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório, Centro Holístico, em Areias, Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt. De regresso aqui então à nossa conversa, até para terminarmos este tema, mas vamos terminar. Não terminar, que eu acho que vai ficar para a próxima semana. Eu dizer, não é um terminar, porque estamos aqui as duas frustradas, porque isto é um tema que tem muito que se lhe diga. E vou-te já dizer que é das coisas que eu mais gosto de falar é sobre porque isto. Porque eu quero muito falar sobre os arcanjos e segundo o alinhamento do programa, vai ser muito difícil eu dar as dicas que eu queria. Não Portanto, vai ter tempo. Fica aqui pendente já para a próxima semana, continuidade do tema. Exatamente. Já mais aprofundado depois na parte dos arcanjos. Porque acho que é muito importante. Porque agora estamos assim muito superficial a falarmos sobre este tema e queremos falar um bocadinho de tudo. Esmiuçar um bocadinho mais. Mas para a semana então a gente promete que vamos voltar aqui à carga. Vou começar esta segunda parte a colocar-te uma pergunta. Sobre aquelas pessoas que acham que os anjos da guarda são os entes que já partiram. Não.
anjos da guarda são anjos da guarda. Os entes que já partiram poderão estar ou não connosco de forma positiva. Eu vou tentar explicar isto de uma forma muito concisa e rápida, porque eu perdi um pai ou uma mãe. Ele poderia ter sido a melhor pessoa à face da terra para mim, enquanto ele estava vivo. Mas nós não sabemos o processo dele no plano espiritual quando ele desencarna. E é-lhe dado a opção, vamos imaginar que ele até tem a possibilidade de seguir, como na Igreja Católica nós temos a noção de ir para o céu, seguir o plano dele, mas porque está agarrado aos familiares que cá ficam, porque está agarrado aos bens, porque seja lá qual for o motivo, muitas vezes a alma tem a opção de cá ficar. Então nós não sabemos o patamar evolutivo que aquela alma está. A alma pode ter sido evoluído, ter ido para o céu e sim, volta e meia, até vir ter connosco nos sonhos, orientar-nos, ajudar-nos, sempre com a autorização do nosso anjo da guarda. E sempre com o acompanhamento do nosso anjo da guarda. E do anjo da guarda que continua a acompanhar aquela alma no outro plano lá. Mas não são os nossos anjos da guarda. Eles podem ser nossos protetores, podem trabalhar até dentro dessa função, não estão 24 horas connosco, não estão sempre ali a atuar. Os únicos que estão 24 horas connosco todos os dias da nossa vida são os nossos anjos da guarda. Mesmo a nível de, há um bocado falei nos anjos da condução, nos anjos da beleza, nos anjos do exercício físico, seja lá o que for, e esses poderão vir até nós no momento em que eu recorro a eles, e depois eles partem à vidinha deles, vamos dizer assim. O que fica são aqueles que estão a guardar, por isso é que eles chamam anjos da guarda, estão ali para me guardar, para me defender, para me proteger. E nós temos os nossos, que depois também são agregados outros que vêm nessa função de nossa defesa, enquanto eles estão com esse propósito, eles estão ali 24 horas por dia. Uma alma não, uma alma de quem partiu não pode, nem deve, de forma alguma, estar ali, porque o processo dele é mesmo esse, é partir, elevar-se, fazer o processo dele do outro lado lá, até que ele se sinta preparado e voltar novamente a reencarnar, se for o caso, ainda tem que vir limpar ainda situações kármicas ou o que for, mas não devemos, nem aqui também é muito importante os nossos ouvintes, nem os nossos ouvintes devem passar sempre, ó minha mãezinha aí em cima no céu, ajuda-me, ilumina-me, manda-me aqui a força que eu preciso. Não, isso não, porque nós não sabemos onde é que a mãezinha está. Nós dizemos, minha mãezinha que está assim no céu, ou um pai, um irmão, alguém que a gente perdeu de forma familiar. E eu sei que muitas vezes os nossos ouvintes recorrem muito aos entes queridos nesse sentido, só que ninguém lhes garante qual é o estado evolutivo que eles estão. Quem lhes garante que eles estão no céu, estão no umbral ou até estão no inferno? Ninguém sabe. As pessoas não sabem. E quando recorrem a essa energia, se eles estiverem no umbral, que é no purgatório, como na Igreja Católica... Puxa-os para cá? Puxa, e depois eles vêm e nem é por maldade, mas porque não têm energia, porque não têm conhecimento, porque falta aqui uma data de informações. Eles, em vez de ajudar, muitas vezes só vêm a complicar a vida de quem chamou, e depois, em vez da vida andar para a frente, andam para trás. Depois, olha, em vez de pior o momento do coçonete, como se costuma dizer, aqui os nossos ouvintes, quando estão desesperados com algo, devem sim pedir ou diretamente a Deus, diretamente a Jesus, à Virgem Maria, que são entidades superiores, e aos anjos da guarda. Depois, então vou deixar para o próximo programa aprofundar a parte dos arcanjos, e vou-vos falar e dar-vos dicas sobre o que é que o arcanjo Miguel trabalha, qual é a vela que devem acender, e coisas mais específicas sobre a energia dos arcanjos e quem são especificamente os arcanjos, porque há muitas pessoas que não sabem o que é que são arcanjos, que é por incrível que pareça. Muitas vezes eu falo, olha, faço uma oração ao arcanjo Miguel, e as pessoas ficam tipo, o que é isso? Porque não fazem ideia. Então no próximo programa eu explico melhor sobre os arcanjos, mas aqui é importante, se as pessoas estão a precisar de um apoio, peçam a Deus ou aos anjos, porque os anjos são uma extensão de Deus. E então peçam. Agora, aos entes queridos que já partiram, não. Também não acendam velas em casa para essas pessoas, nem nada. Isso depois falam num outro programa também. Nós falamos sobre isso quando foi o Todos os Santos. Exatamente. E isso ficou-me realmente muito marcado, e eu porque deixei nós não sabemos. Não que eu fizesse isso, mas pronto, tinha, como tu dizes, não ter os altares em casa e isso tudo, pronto. E então tomei essa consciência. Muitas vezes é o facto de ter fotografias
da própria pessoa. Eu felizmente só perdi uma pessoa, quer dizer, perdi outras, mas que me deixasse marca, só perdi a minha avó. Foi a pessoa que me criou e que ela tem uma importância muito grande nesta minha jornada no plano espiritual. Foi ela que me deu o meu primeiro tarô, portanto ela tem aqui uma energia muito profunda. E eu posso-vos dizer, a minha avó faleceu há 12 anos, posso-vos dizer que não tenho uma fotografia dela na minha casa. Falo muito da minha avó, não gosto quando se referem a ela como a falecida, por exemplo. Não gosto, porque para mim a minha avó está viva de uma maneira diferente, não é? Claro. E eu não tenho fotografias dela, porque acaba por a gente olhar, querendo ou não, sente uma saudade maior. E porque é uma pessoa importante, e porque nem mesmo não estando cá nós ainda amamos, não é? Acaba por ser até muito mais doloroso para nós fazer esta transição. E desde o momento, quando a minha avó faleceu, durante um período de tempo senti necessidade na transição da morte de ter. Depois, ao fim de 2, 3 meses do falecimento dela, eu retirei as fotos e nunca mais o tive. Não tenho. E lá está, porque acaba por ser muito mais complicado para quem cá fica e porque nós não sabemos o processo da alma do outro lado. Principalmente até por aí, porque se a alma estiver no purgatório, por muito que ela queira nos ajudar, se ela estiver num plano umbralino, ela não vai conseguir ajudar porque ela não tem energia, conhecimento, não tem bases para nos poder ajudar. Então vamos recorrer às forças superiores, aos anjos, também, aos arcanjos, a Deus, a Jesus, a essas entidades. Neste caso, recorram ao vosso anjo da guarda, que ele é sempre supremo, ele está lá para isso mesmo. Então vocês não têm noção da quantidade de anjos que existe no plano astral. Existem muitos anjos. Primeiro, existem anjos para tudo, para todas as categorias que eu um bocado falei-vos dos anjos da condução. Eu acho que as pessoas acabam por ter acharem muita piada, entre aspas, quando eu falo que existe os anjos da condução. Imagina que tu vais tirar a carta, por exemplo. Nem era aí que eu ia te chegar. Dou-te um exemplo mais simples e mais corriqueiro. Tu vais a um shopping, sabes que um domingo chuvoso chegas a um shopping, é para tu chegares lá e andares às voltinhas, e estacionamento não existe. Pois se tu saíres de casa e te conectares e pedires aos anjos do estacionamento para que quando tu chegares àquele shopping XPTO tenha lá um estacionamento à tua espera, garanto-te que tu chegas lá e tens o estacionamento à tua espera. Verdade. É verdade. Já fizeste isso? Já. Vês? Não foi a pensar no anjo do estacionamento, porque não sabia, mas a pensar nisso. O teu anjo da guarda comunica com os anjos do estacionamento. Eles... Eu vou-te falar de outra coisa. Oh meu Deus, Susana, tu és... Estamos no alinhamento que tem que ser, meus ouvintes. Estamos no alinhamento perfeito para a coisa. Porque chegámos aqui as duas e pusemos o assunto aqui que íamos discutir e agora estamos aqui estamos a sair do enquadramento que deveríamos estar. Estamos a sair do enquadramento que tínhamos, mas isto a propósito de algo que eu pratico. Até devia praticar mais, confesso que ultimamente não tenho tido até... discernimento. A minha mente liberta para o fazer. Precisas trabalhar com o Arcanjo Miguel. Porque é preciso a nossa mente estar num estado em que nos permite trabalhar isto, que é a mentalização. A visualização. Exatamente. Porque eu tenho um livro que se chama Mentalização, precisamente, que é do Carlo Mea, uma pessoa que eu conheci, que é um italiano que pratica o método De Rose, que eu já falei aqui num programa, que tive aqui uma convidada sobre o método De Rose, que precisamente o que invoca o método De Rose é um bocadinho aquilo que tu sempre dizes, que a gente tem que filtrar aquilo que acha que faz sentido para nós e o que não faz sentido para nós não filtramos, até porque o método De Rose é muito vasto e são muitas as coisas que se ensinam e eu não me identifico com grande parte delas, portanto só filtro aquilo que me faz sentido a mim. Claro. E nesta questão da mentalização é realmente algo espetacular. Porque se nós mentalizarmos realmente e visualizarmos as coisas... Poder estrondoso. É fantástico. Mas é mesmo... E se as pessoas tivessem a noção do poder que nós temos vindo a falar aqui, por isso é que eu
como diz o outro, quanto mais te conheço, mais gosto de ti, falarmos nestas questões de... É mesmo assim, nós temos energia, nós não temos a mínima ideia de que a temos. Não valorizamos o poder que nós temos dentro de Nada, nós. porque nós temos... E as ferramentas que temos ao nosso lado, como esta energia, como a energia dos anjos. Sabes os anjos que, são energia. sabes que há uma experiência que é feita a propósito da mentalização, que é uma coisa visível, que é através de um feijão. Que tu colocas, 2 feijões, não é? Colocas, sabes aquela experiência que fazes na escola do feijão Sim, com para algodãozinho crescer, para sim. crescer? Pronto. Então, num feijão, para um feijão, tu vais dedicar-te a ele, vais falar com ele, vais-lhe dar energia para que ele cresça, Isso para é que ele... energia pura. E no outro não fazes nada. Não ligas, deixas estar, fazes as coisas. Morre e o outro sobrevive. Susana, mas é espantoso. Isso é energia em É ação. espantoso. E Se tudo nós aquilo- fizermos... E tu não fizeste nada, apenas cada vez que vais lá regar, falas com ele, dás energia, te vais crescer, te vais ser bonito, vais Dás-lhe ser... amor, dás-lhe atenção. Ele cresce e o outro até pode crescer, mas vai ser uma coisa muito mirradinha. Percebes? E isto é tão fantástico, estas energias, e eu estava a ouvir-te e estava a dizer, pá, isto é um bocadinho a mentalização. É, no fundo E eu é. sair de casa e dizer assim, epá, agora vou encontrar um trânsito do Caneco. Bom, era eu chegar lá e conseguir um lugar mesmo em frente e eu não estressava porque passou do tempo, então vou sempre a visualizar. Vou ter lugar em frente, vou ter lugar em frente. E chego lá, está alguém a sair no momento que eu estou a chegar. Pronto. É isso. É fantástico O isso. universo é um só. Nós damos nomes diferentes às coisas à nossa volta porque faz sentido. Porque eu também sou muito ligada aos anjos, então vou-me ligar mais à mentalização e vou-lhe chamar mentalização, que tem força e poder, Sim. sem sombra de dúvidas. Mas o universo, e agora, lá está, mais uma vez são crenças à parte, alguém superior tem que controlar toda esta força que está aqui em ação à nossa volta. Há que ter aqui uma força qualquer que controla a tua mentalização, que direciona a tua mentalização, que Exato. direciona todo o poder que está agregado ou acumulado dentro de ti. Quando tu fazes essa mentalização, essa visualização, vamos dizer, o teu anjo da guarda senta, percebes-se, não é? E direciona essa energia que tu criaste através do teu pensamento, que é extremamente forte o nosso pensamento, vai direcionar para o sítio devido. Então, quando tu chegas lá, realmente está um carro a sair, estás ali o estacionamento como se estivesse à tua espera, tudo exatamente, isso. exatamente. Tudo isso. Mas acreditem que é verdade. É verdade, é. Eu no início também, quando estava a ler o livro, dizia, não acredito. E depois lá diz, faça esta experiência. É verdade. E dou-vos É aqui outros fabuloso. exemplos. Mesmo por quem está a trabalhar para o emagrecimento, quem está a fazer mudanças de casa, se pedirem invocar os anjos da mudança, a mudança acontece assim, num ápice, não há aquelas confusões. Quando é para decorar, onde é que eu vou pôr, como é que eu ponho, não sei o quê, eles vêm dar aquelas ideias do nada, tipo, pá, é assim, e o trabalho Fica bem, vai, exato. desenvolve. É verdade, é verdade. E eles e depois os anjos vão dando dicas a dizer assim, não te preocupes, eu estou aqui. Está tudo bem. É um bocado nós estávamos a falar na outra parte de que forma é que os anjos se podem manifestar ou materializar na nossa vida. E não focámos onde eu queria. Quantas vezes tu olhas para o teu telemóvel, por exemplo, e vês números idênticos? 11 e 11, 12 12, 10 10. Acontece-te? Agora que falas nisso, às vezes nota ali alguns números... 12 12. Dou-te um exemplo. Ontem à noite, olhei para o telemóvel e disse à minha filha. Era 21 e 12. Por exemplo. E depois, passado um bocado, pego no telemóvel, 22 e 22. Agora, na hora do almoço, estava a almoçar, 12 e 12. Isto são mensagens dos anjos. Embora os números depois, a gente está também a pano para mangas, mas embora os números depois possam ter significados diferentes e uma mensagem mais exclusiva, vamos dizer assim, mas a primeira mensagem que os nossos ouvintes precisam aqui de entender é, se eles conseguem ver mensagens, números repetitivos, seja no telemóvel, nas matrículas, faturas, 66, números idênticos, é uma mensagem clara de que os anjos estão ali, presentes. Alguma vez te aconteceu tu, por exemplo, até aqui na rádio, chegares e te deparares aqui com alguma pena caída no chão? E agora estás-me a criar aqui, por acaso já me aconteceu isso. Mas eu deduzo, porque eu ando com casacos de penas e às vezes até penso que são os meus, que às vezes encontro, mas sim. Então, quando tu Sim. encontrares, analisa melhor isso.
porque pode não ser o teu casaco a deixar penas, mas ser uma mensagem dos anjos, porque os anjos têm muito por hábito de fazer isso, deixarem penas. Não aqui, atenção, por acaso aqui, não sei se... Sim, eu já tinha reparado nisso, que tu tinhas isso no teu telefone. Eu tenho estou a mostrar à Marta o meu telemóvel, que tem uma pena branca na capa, na contracapa, e esta pena apareceu-me em Fátima. No final do ano, no último fim de semana do ano, quando eu fui para Fátima fazer a preparação para a queima de Karma, eu tinha o meu alinhamento daquilo que eu queria fazer, não tinha nem ideia de ir à missa das 7 da manhã, seria assistir à missa depois mais tarde, mas também não me perguntem como nem quando. Estava a dormir, de repente dá-me assim um vibe, tipo, pega no telemóvel, vê que horas é que é a missa e se der vais à missa. E eu peguei no telemóvel, fui ver os horários da missa no santuário, na basílica, e a missa tinha começado há 5 minutos. Foi o tempo, vou ser sincero, foi o tempo de pentear o cabelo e tirar o pijama e vestir outra roupa, nem almocei, nem tempo para preparar-me muito mais, porque eu estava a pernoitar lá no santuário. Foi o tempo então de mudar de roupa e ir diretamente para a basílica. Fui com a minha mãe, muito rápido, ficou tudo a dormir, mas nós fomos logo muito rápidos. E para aquela hora da manhã, a basílica até tinha bastantes pessoas, embora tivesse muitos lugares vazios. Eu fui passar esse fim de semana a Fátima com um único propósito: preparar-me e alinhar-me para a queima de Karma, que seria na segunda-feira seguinte. Pois posso-vos dizer que no momento em que eu escolho um banco, sento-me, poderia ter sido eu... poderia ter sido a minha mãe a sentar-se no meu lugar, vice-versa. Não, fui eu. No momento em que eu me sento no banco, eu olho para os meus pés e nos meus pés está esta pena branca. Para mim foi um sinal. Eu não estava a ir àquela missa, a missa apareceu assim do nada, não é? E para mim foi um sinal claro de que todo o propósito, tudo aquilo que eu tinha ido lá fazer, a preparação que eu tinha ido lá realizar, estava concluída. Concluía-se ali com o terminar daquela cerimónia. Da missa. E a presença daquela... Eu podia ter ido para um outro banco qualquer, podia ter ido para um outro sítio qualquer, e quando eu entrei eu não vi lá a pena. Eu só vi a pena quando me sentei mesmo em frente aos meus pés. E a pena podia estar ao lado da minha mãe, ou podia estar ao lado da outra senhora que estava ao meu lado. E não, estava ali, era para mim. E isto é uma mensagem muito clara dos anjos, em sinal à sua presença na nossa vida. Neste caso, para mim, veio claramente dizer: o teu objetivo aqui está cumprido, não precisas de te estressares mais, porque o resto já está no nosso alinhamento. E eu entendi, fiz o que tinha a fazer e o resto foi aproveitar com a família. Maravilha. Portanto, aos nossos ouvintes, é estarem atentos, porque aparecem muitas vezes penas caídas nas mais diversas cores, não é só brancas, neste caso a minha é branca, mas estes dias o meu marido estava a vestir o pijama à noite, tinha acabado de tomar banho, e estava a vestir o pijama, e ao vestir o pijama, depois estava a colocar as meias, não é? E ele, ao colocar as meias, olha para a parte do tornozelo e só diz assim: onde é que esta pena veio parar? Se eu acabei de tomar banho, como é que eu tenho uma pena aqui? E ele tinha uma pena no tornozelo dele. Como é que a pena foi lá parar? Não é de um casaco de penas, ele tinha acabado de ser de chuveiro, não é? Lá está, são aquelas coisas que nós não compreendemos. Olha, nós já gostamos do tempo. A sério? Sério, vamos ter que passar... Vamos ter que passar para a próxima hora para falarmos do astral. Olha, vamos deixar o resto para a próxima semana. E depois, na próxima semana, continuamos aqui com este tema, como eu disse, que é um tema super interessante e que dava aqui de assunto para estarmos aqui a manhã toda, mas não, daqui a pouco às 10 tem o José Marques, por isso nós temos que aproveitar o nosso tempo. Voltamos já a seguir ao intervalo. Até já. Sente que está desorientado? Perdido? Sem respostas? Susana Osório, Centro Holístico, pode ajudar com as mais diversas terapias ao seu dispor. Tarô, Reiki, mesa radiónica, terapia multidimensional, limpezas espirituais, leitura da aura e muito mais. Tudo a pensar no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Dispomos também de várias formações nas áreas. Marcações e informações pelo 938-658-574. Susana Osório, Centro Holístico, em Areias, Santo Tirso. Consulte os nossos serviços em www.susanaosório.pt.